De 1970 se deu de alguma forma uma quebra do keynesianismo, das políticas keynesianas, com a emergência da estagflação, e ao mesmo tempo surgiu um outro fenómeno que foi a emergência, a chamada atenção para muitos estudiosos, sobretudo na América, para uma tal tendência para a baixa da taxa média de lucro, sobretudo nos setores produtivos. Esta era uma questão de que o Marx falou. Também se recordam que o David Ricardo também falou que, se não se revogavam as leis sociais, essa tendência existia, mas era uma coisa episódica, quase fabricada pelas leis sociais. Se ultrapassasse isso, o problema estava resolvido. O Marx entendeu que essa era uma tendência estrutural do capitalismo e era o fruto das suas contradições, e que, digamos, por aí, porque sem lucros o capitalismo não funciona, então se há uma tendência para baixa taxa de lucro, isso havia de prejudicar a capacidade de sobrevivência do capitalismo. E tal como o Ricardo deixou claramente exposto pela primeira vez, se as taxas de lucro estão em causa, só há uma maneira de a recuperar, é cortar nos salários, quer dizer, é cortar nos direitos dos trabalhadores. O Marx desenvolveu depois esta ideia, mas isso ficou muito claro desde o Ricardo. Bom, então, aquilo que eu penso é que, detectada esta tendência, foi detectada nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, nos principais países, já havia alguns afloramentos desta ideia, mas depois vários estudos científicos verificaram que ela estava em marcha, então as coisas mudaram. Isto, naturalmente, pôs em causa, ajudou a afundar o keynesianismo, porque numa operação de propaganda muito orquestrada, começou-se a fazer exatamente, um ataque cerrado às políticas keynesianas, porque elas, a propósito, com o pretexto de combater o desemprego, acabavam por provocar a inflação e não resolviam o problema do emprego, como se estava a ver, diziam. Então, as políticas keynesianas e a intervenção do Estado, como o Hayek escreveu num dos seus livros famosos, são o caminho da servidão. São o caminho da servidão. É a desgraça espalhada por aí. E, a certa altura, depois de publicar este livro, em 1944, o Hayek foi convidado para ir aos Estados Unidos fazer uma série de palestras. Ele pensava que eram palestras, em meios universitários, não puseram perante grandes auditórios, perante verdadeiras multidões, para ele falar. E, no fim daquilo, ele escreveu um comentário sobre o que disse: o que eu fiz na América foi uma experiência muito corruptora. Tornamo-nos atores e eu não sabia que tinha essa qualidade em mim. Mas, tendo a oportunidade de jogar com uma audiência, comecei a gostar. Quer dizer, ele próprio se deu conta de que tinham feito dele um propagandista. E, ele acabou por fazer shows. Ele dizia: eu não sabia que tinha em mim esta qualidade de ator. Mas depois, perante multidões, eu gostei da experiência. Mas foi uma experiência muito corruptora, diz ele. Então, nesta conjuntura, foi muito difícil o keynesianismo sobreviver. O Paul Krugman comenta, a evolução posterior em termos, do panorama científico que se desenvolveu. As preferências de mecenas universitários, a disponibilidade de bolsas de estudo e lucrativos contratos de consultadoria devem ter encorajado muitos profissionais académicos não só a distraírem-se das ideias keynesianas, mas a esquecerem grande parte daquilo que se tinha aprendido com as décadas de 1930 e 1940. Foram estes os caminhos que conduziram à elaboração da dogmática neoliberal, caminhos que assentam numa exibição de manifestações de ignorância, de argumentos ignorantes e destrutivos, que levaram à idade das trevas da macroeconomia. Bom, quem escreve isto é um prémio Nobel, que não é um revolucionário. Deve ser adepto e votante do Partido Democrático, tal como o Stiglitz, que foi presidente do Conselho de Assessores Económicos do presidente Clinton. É um homem deste tipo, é um keynesiano. Mas vejam o diagnóstico que ele faz, ele que é universitário, do caminho que seguiu, mesmo a universidade, neste tempo de guerra ideológica particularmente violenta. As correntes do neoliberalismo vieram, em geral, todas defender esta ideia propaganda de que era preciso
pôr de lado a política económica, porque a política económica era o caminho da servidão, as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado. E uma corrente mais extremista, conhecida por teoria das expectativas racionais, veio mesmo dizer que a política pública era uma coisa perfeitamente absurda, porque nos tempos atuais os operadores económicos privados tinham a mesma informação, tinham acesso à mesma informação que os agentes do Estado. Então, as políticas económicas podiam ser antecipadas, e ser antecipadas eram, digamos, anestesiadas, eram neutralizadas. Não valia a pena, a não ser políticas de surpresa. E claro que a surpresa é incompatível com a planificação, que implica um certo cientismo, e com, digamos, a programação pública. Digamos, não se faz planificação de surpresa, não se programa nada de surpresa, que não se saiba, que não se prepare, que não se anuncie, que não seja conhecido, digamos, das comunidades interessadas. De modo que a ideia realmente era a de que era o fim da política económica, era a morte da política económica, porque a política era neutral, digamos, era anulada. Como ela antecipada, não tinha quaisquer efeitos, porque aqueles que poderiam sofrer as suas consequências antecipavam-nas e deitavam, portanto, fora todos os projetos da política. Também já lhes disse que com esta vitória da contra-revolução monetarista, como muitos autores lhe chamaram, foram repescados muitos conceitos do século XVIII. O Milton Friedman é um economista do século XVIII, disse o John Kenneth Galbraith lá na tal conferência em Paris, e portanto do regresso ao século XVIII foi a ideia de que todo o desemprego é desemprego voluntário. Resulta das imperfeições do mercado, porque há salário mínimo, porque se dão liberdades ao sindicato, por causa da contratação coletiva, por causa do subsídio de desemprego, digamos, deixem o mercado funcionar e tudo se resolverá sem mais problemas, defendiam e defendem os neoliberais. Daí o arranque de toda a política no sentido da chamada flexibilização da legislação do trabalho, que começou então no quadro, digamos, de um conjunto de políticas destinadas exatamente a enfraquecer os salários, os direitos dos trabalhadores, para reduzir os custos do trabalho e permitir que a taxa de lucro respire um pouco para realmente refazer as taxas suficientemente estimulantes. Sobretudo porque, como também ontem já lhes dizia, o capital financeiro foi ganhando primazia, foi ganhando predominância e impôs-se de tal forma que foi capaz, digamos, de sugar uma parte dos ganhos do capital produtivo em seu benefício, sendo certo que o dinheiro não queria dinheiro, como também ontem lhes disse. Portanto, só pode resultar de uma poluição sobre a riqueza criada nas atividades produtivas. É claro que atrás do desemprego voluntário vêm outras ideias. Um autor americano chegou mesmo a escrever, um autor universitário, chegou a escrever que os despedimentos são um véu cuja aparência é enganadora. Os trabalhadores que são despedidos perdem o emprego por implicitamente rejeitarem a opção que lhes seria oferecida de continuar a trabalhar por um salário mais baixo. É claro que, antecipando a crítica, ele próprio adentrou. E não me venham dizer que isto nunca acontece, porque os empregadores já não fazem esta proposta porque sabem que os trabalhadores não aceitavam. Bom, onde é que ele foi inventar isto? Mas ele escreveu. E, claro, o Milton Friedman foi talvez mais ofensivo para os desempregados e disse que o desemprego é uma situação com muitos atrativos. Porque muitas pessoas podem ter, estando desempregadas, um rendimento em termos reais tão elevado como poderiam ter estando empregadas. Quer dizer, é uma desvergonha dizer isto, sabendo, como toda a gente devia saber, que o desemprego é a situação mais desgraçada em que alguém pode cair. Não apenas porque perde o seu salário, perde o seu rendimento, mas porque perde dignidade, porque perde o seu estatuto de pessoa, porque não se realiza como profissional e como pessoa, com todos os problemas sociais do desemprego. Quer dizer, este homem fez de contas que não existem. Parece que é parvo, mas não é. Quer dizer, escreve isto por razões puramente ideológicas, é evidente. Daí que alguns keynesianos, sobretudo nos Estados Unidos, tenham falado, não, parece que para ele o desemprego generalizado é uma espécie de preguiça coletiva, é uma epidemia de preguiça coletiva. Ou então são os trabalhadores que resolvem fazer umas férias voluntárias. Escreveu um outro prémio Nobel, Robert Solow, também americano. E outro prémio Nobel americano também, Franco Modigliani, escreveu referindo-se a um colega de Chicago, Robert Lucas. Na ótica de Lucas, uma pessoa despedida de um emprego
pode, presumivelmente, engraxar sapatos numa estação de caminho de ferro ou vender maçãs numa esquina. E um outro destes autores comenta: muitas pessoas tentam solucionar o problema do desemprego com uma teoria baseada no pressuposto de que não há desemprego. Quer dizer, este foi o extremar, digamos, de posições e da polémica entre os monetaristas, entre os neoliberais, Friedman, Hayek e seus discípulos, e os keynesianos, que realmente ficaram desesperados, perderam esta batalha, porque, digamos, o apoio à propaganda ideológica foi uma coisa nunca vista, e mantiveram depois polémicas em que, de alguma forma, mostraram que o monetarismo, o neoliberalismo, era uma teoria que não podia dar certo, era uma teoria falhada, uma teoria cheia de buracos do ponto de vista da sua própria construção, que era insustentável teoricamente. Bom, eu estudei isso muito quando fiz a minha tese de doutoramento sobre a economia brasileira, exatamente desde os anos 30 do Getúlio até ao fim do consulado de Delfim Neto, porque era o tempo dos programas do FMI em que na literatura sempre aparecia e o liberalismo, e as ideias liberais, e o liberalismo, que é isto do liberalismo, sempre que é estudar. Bom, estudei tanto que depois saíram 500 e tal páginas que naturalmente não podiam ir para a tese, porque era um elefante dentro da tese, e que publiquei depois. Bom, a inflação, como o desemprego era voluntário, nem valia a pena pensar nisso. A inflação passou a ser o inimigo público número 1. Tal como agora, digamos, os bancos centrais, ditos independentes, têm um objetivo primeiro, ao qual todos os outros são sacrificados: combater a inflação, garantir a estabilidade dos preços. É assim com o Banco Central Europeu, o mais independente de todos os bancos centrais europeus do mundo. O seu objetivo único, que não admite nenhumas negociações com nenhum dos Estados-membros da União, nem com a própria União, ele de alguma forma é soberano, é apenas o defender a inflação. Bom, se é preciso a colaboração do Banco Central para colaborar nas políticas de combate ao desemprego, de desenvolvimento regional, de combater os equilíbrios, de combater a pobreza, isso não tem nada a ver. O Banco Central Europeu não está para aí virado. Ao contrário, apesar de tudo, o que acontece com o Banco Central americano e com outros bancos centrais, digamos, que fazem parte de alguma forma do governo, o que se diz do Fed americano é que ele é independent, within the government. É independente, mas está dentro do governo, quer dizer, não pode deixar de conversar com o governo para se porem de acordo as autoridades financeiras e a autoridade monetária, que é o Banco Central, que é o Fed americano, relativamente às políticas que é preciso levar por diante, concertadas, conjugadas, para prosseguir objetivos nacionais que ao governo cabe definir e não aos bancos centrais. Bom, mas por força desta ideologia neoliberal, os bancos centrais passaram a ocupar esta posição e a inflação passou a ser objetivo público número 1. Com esta justificação que o Milton Friedman dá, é que a inflação perturba o funcionamento do mecanismo dos preços e prejudica a racionalidade própria do sistema. Então, defender a inflação é sempre defender, combater a inflação é sempre defender as virtudes do sistema. E por isso, diz ele, perante a inflação não se deve ceder nem um milímetro, devemos comportar-nos como perante o terrorismo. Vejam como tudo isto se inverteu. E claro que o Samuelson, depois, que é um outro keynesiano, que não passa disso, escreveu: pois é, em nome do combate à inflação, têm-se cometido muitos crimes e têm-se condenado muita gente a uma dura miséria, sem nenhuma necessidade de que isso acontecesse. Mas o combate à inflação é, digamos, o que interessa. A partir daqui, desencadeou-se também todo um conjunto de combate ao que a literatura dos monetaristas chama os opressivos monopólios do trabalho. Quem são os opressivos monopólios do trabalho? Os sindicatos. Porquê? Os sindicatos não imprimem moeda, portanto eles não podem culpar os sindicatos de provocar a inflação, mas culpam os sindicatos pelo desemprego. Porquê? Porque, havendo desempregados, os sindicatos deviam abdicar de exigir aumento de salários e de aceitar passivamente e colaborativamente a baixa dos salários nominais. E claro que os sindicatos não estão para aí virados. Não estão dispostos a fazer isso. Então eles dizem: o problema do desemprego é um problema dos sindicatos. Quem quiser combater o desemprego tem de retirar poderes aos sindicatos, porque os sindicatos é que estão a provocar o desemprego, porque resistem à baixa dos salários nominais. É assim
com Gottfried Haberler, é assim com Friedrich Hayek, é assim com Milton Friedman, é assim com muitos outros autores, digamos, destas correntes doutrinárias e ideológicas. O Friedrich Hayek chega mesmo a escrever coisas que parecem estúpidas. Quer dizer, como é que se escreve uma coisa destas? Um homem que era filósofo, antes de ser economista, perante a reivindicação normal dos sindicatos de que os ganhos da produtividade se reflitam na negociação dos salários, quando há negociações de contratação coletiva de salários, coisa que ninguém hoje, a não ser estes ultramontanos, mas mesmo os representantes, digamos, do patronato, bom, não dizem que isto não é possível, que isto é absurdo, que não aceitam isso, porque é uma coisa tão razoável. Pois se os ganhos de produtividade vêm, digamos, da evolução científica e tecnológica, e isso devia ser um património da humanidade, porque resulta do trabalho de sucessivas gerações e resulta fundamentalmente do investimento de dinheiros públicos, bom, como é que os trabalhadores não hão de participar destes ganhos? É completamente absurdo que assim não acontece. Bom, o Hayek comenta isto, tal exigência é sem dúvida puramente socialista. E o que é mais, não baseada em qualquer teoria socialista de tipo mais sofisticado e racional, mas no mais grosseiro tipo de socialismo vulgarmente conhecido por sindicalismo. Como se o sindicalismo fosse alguma modalidade de socialismo. Quer dizer, parece um ignorante a escrever isto, mas ele não é um ignorante. Mas a verdade é que o escreveu. Quer dizer, dentro deste combate contra os sindicatos, que foram considerados como uma espécie de inimigo interno, de inimigo público número 1, que era preciso abater a todo o custo. O Hayek escreveu, de resto, esta coisa dramática. Há um momento em que todos os que desejam a preservação do sistema de mercado baseado na livre empresa têm que desejar e apoiar, sem ambiguidade, uma recusa frontal das exigências sindicais, sem vacilar perante as consequências que esta atitude possa ter a curto prazo. Como nós sabemos que os Hayeks e os Friedmans foram os conselheiros económicos de todos os Pinochets, vemos que realmente eles não vacilaram, nem hesitaram nas receitas necessárias para impor esta doutrina. Mas isso custou muito caro ao mundo. Isso custou muito caro ao mundo. E a senhora Thatcher, ou a senhora Thatcher, para nos entendermos, quando era a primeira-ministra britânica, num congresso do seu partido, atacou os sindicatos, que eram, digamos, uma entidade na Inglaterra quase tão intocável como a realeza, de quererem destruir o Estado. Ora, quem quer destruir o Estado é um inimigo. É inimigo interno. Isto foi muito falado na literatura especializada e na opinião pública europeia na altura, mas é sintomático que, num país como a Inglaterra, o movimento sindical seja tratado desta maneira. Sendo certo que o movimento sindical, pelo seu prestígio, pela sua história, pelo seu passado, era realmente uma entidade intocável. Ninguém tocava no movimento sindical. Mas ela chamou-os assim, querem destruir o Estado. Quer dizer, são inimigos que é preciso abater sem nenhuma contemplação. E realmente, se bem o pensou, melhor o fez. O Milton Friedman, como já lhes disse aqui uma vez, tem nesta conjuntura uma vantagem, é que diz aquilo que pensa. E o que ele pensa, disse exatamente que o Estado de Providência, o Estado de Bem-Estar, o Estado Social, como lhe queremos chamar, é um atentado contra a liberdade individual. E que os princípios em que ele se baseia, nomeadamente o princípio da responsabilidade social coletiva, é essencialmente uma doutrina subversiva. Por isso, ele propõe que a primeira prioridade deve ser a de liquidar imediatamente o Estado de Providência, porque é um Estado muito maléfico e, entre os males do Estado de Providência, ele diz que o menor deles ainda é o deprimento e esbanjamento de recursos financeiros. O pior, diz ele, o maior de todos os seus males é o efeito maligno que exercem sobre a estrutura da nossa sociedade. Eles enfraquecem os alicerces da família, reduzem o incentivo para o trabalho, a poupança e a inovação, diminuem a acumulação do capital e limitam a nossa liberdade. Eles são os principais fatores que devem ser julgados. E acrescenta, à medida que aumentam as prestações do Estado Social, fica em causa a outra face da moeda, é o correspondente declínio
das atividades privadas da caridade. Parece que isto era um prejuízo, quer dizer, deixar de haver caridade era um prejuízo dos mais graves que o Estado Social, o Estado de Providência, infligia à sociedade. O que só se compreende para quem, como ele, entende que a caridade privada, dirigida para ajudar os menos afortunados, é o mais desejável de todos os meios para aliviar a pobreza e é um exemplo do uso correto da liberdade. Parece incrível como é que um universitário escreve isto, mas vem aqui a citação, podem conferir que está lá, foi ele que o escreveu. É claro que, comento eu, ele devia estar a pensar nas pessoas que fazem a caridade, não naqueles que têm que estender a mão à caridade, porque estes não têm liberdade nenhuma. Estes colocam ali toda a sua dignidade pessoal, porque têm que estender a mão à caridade alheia. Agora, esta tese foi uma tese muito corrente, se calhar aqui para a frente há de aparecer um outro trecho em que o inefável Ronald Reagan glosa esta ideia e vem realmente a protestar, porque se vamos por aqui, qualquer dia, o grande desejo, o grande gosto dos americanos em fazer caridade fica frustrado, porque, digamos, não há pobres, então depois como é que fazemos caridade? Este trecho há de me aparecer para aqui, penso eu, quando me aparecer, eu depois leio. É claro que a ideologia liberal teve curso num tempo com o significado que, apesar de tudo, não significa intervenção do Estado, já ouvimos, penso eu. O Estado sempre esteve presente e esteve sempre do mesmo lado em que está hoje, nunca esteve do outro lado, porque é o Estado capitalista, enfim, em várias formas, mas num tempo, o século XVIII e XIX, em que a tecnologia industrial era relativamente rudimentar e adaptada a empresas de pequena dimensão, em que a concentração capitalista era ainda muito ténue, em que os trabalhadores não estavam organizados ou dispunham de organizações precárias, quase clandestinas, muito perseguidas, e não tinha nenhuma influência, digamos, no plano das estruturas políticas do aparelho de Estado, em que os governos, que eram imunes às exigências do voto popular, podiam naturalmente esquecer os sacrifícios e os sacrificados das crises recorrentes que não eram tratadas com as políticas adequadas, e quem pagava a conta eram os pobres desempregados, os pobres trabalhadores, que ficavam muito tempo desempregados, sem nenhum apoio, sem nenhum amparo, sofrendo o que realmente ninguém gostará de sofrer. Esta conjuntura, como estão a ver, é que deu origem, digamos, à substituição do velho consenso keynesiano por um novo consenso, que ficou conhecido pelo consenso de Washington, que de alguma forma é a codificação dos traços fundamentais estratégicos da nova política destinada a resguardar as margens de lucro, a garantir que a totalidade ou a maior parte dos ganhos da produtividade reverta para o capital e não para o trabalho, a garantir, portanto, que o capitalismo possa sobreviver. Muito sinteticamente, o que é que podemos dizer para caracterizar este consenso de Washington? Pela sua violência, a primeira ideia que me parece vale a pena sentar aqui é esta, é que só um Estado forte podia impor a substituição do consenso keynesiano, que era assentava numa lógica de compromisso, de contemporização, de cedência aos trabalhadores, por esta nova lógica que preside ao consenso de Washington, que é uma lógica realmente muito violenta no tratamento dos direitos, dos salários e da dignidade dos próprios trabalhadores. Depois, o que é que caracteriza este consenso de Washington? Que foi sendo imposto primeiro aos países do quintal das traseiras, aos países da América Latina, depois a outros países dependentes dos Estados Unidos, e depois ao Japão, e depois às Coreias, e depois à Europa, que a partir de certa altura se rendeu incondicionalmente ao consenso de Washington e hoje é um dos grandes generais desta guerra para impor o consenso de Washington a todo vapor. Liberdade absoluta de circulação de capitais à escala mundial, diria eu que esta é a mãe de todas as liberdades do capital. Desregulação de todos os mercados, em especial os mercados financeiros, entregues ao que o Presidente Roosevelt chamou o dinheiro organizado, que comentou ele
entregar o governo de um país ao dinheiro organizado é pior do que confiá-lo ao crime organizado. Vejam o que é que o Roosevelt pensava do capital financeiro. A liberdade de plena criação de produtos financeiros derivados, a que o milionário Warren Buffett chamou armas financeiras de destruição maciça. A imposição do dogma da independência dos bancos centrais, quer dizer, a separação dos bancos centrais de qualquer responsabilidade no plano da política dos Estados, e que colocou, de alguma forma, os Estados na mesma posição das famílias ou das empresas, privatizando o Estado, porque os bancos centrais independentes não podem, por força dos seus estatutos, emprestar dinheiro ao respectivo Estado, nem, de alguma forma, avalizar quaisquer operações de crédito dos Estados, nem contribuir de maneira nenhuma para facilitar o financiamento, digamos, das despesas públicas. O que significa que quando o Estado precisa de dinheiro, vai ao mercado, vai aos bancos, e são os bancos que lhe dizem se lhe emprestam dinheiro ou não emprestam, a que juros lhe emprestam e em condições lhe emprestam. Quer dizer, o Estado é colocado numa posição de puro privado, como as famílias ou como as empresas. Este princípio da independência dos bancos centrais foi uma grande invenção dos neoliberais e que hoje é tido como uma coisa quase indiscutível, quando não é. Isso surgiu há muito pouco tempo, e hoje parece que vem da eternidade, vem dos tempos eternos. Não veio. Isto é uma criação recente, mas desarmou completamente os Estados, que perderam a soberania monetária. Os Estados não podem emitir moeda, não podem controlar as taxas de juros, não podem controlar as taxas de câmbio. Quer dizer, foi uma amputação na soberania fundamental. Os Estados que têm bancos como este, que é o caso de todos os países da União Europeia, que têm um Banco Central Europeu que manda nisto. Claro que a Inglaterra tem o seu Banco Central, os Estados Unidos têm o seu Banco Central, o Brasil tem o seu Banco Central, o Japão tem o seu Banco Central, embora em alguns desses países o vírus da independência dos bancos centrais penetrou. A certa altura falou-se muito disso no Brasil. Eu espero que não tenham avançado muito nesse caminho da independência, porque é um caminho altamente perigoso, porque é despir os países, o Estado, da sua soberania. E eu creio que os Estados que não são soberanos só podem ser Estados vassalos, não podem ser outra coisa. Vassalos de algum interesse, de algum outro país, de algum império, seja ele qual for. Outras medidas dentro do consenso de Washington é a imposição e o desenvolvimento de sistemas fiscais que enriquecem os ricos à custa dos pobres. Isto tem acontecido não só nos Estados Unidos, do Reagan e agora do Trump, mas na Europa um pouco por toda a parte e com quase todos os governos. O desmantelamento do Estado Social e o confisco de todos os direitos sociais dos trabalhadores que muitas constituições consagram como direitos fundamentais dos trabalhadores. A desregulação das relações laborais, a guerra contra os sindicatos e o esvaziamento da contratação coletiva. Pelas razões que já aqui referi e sobretudo porque a OIT publicou vários estudos a demonstrar que a contratação coletiva é tão importante para os trabalhadores que ela se revelou um instrumento mais eficaz na promoção dos salários e para alcançar boas condições de vida que nenhuma política que visa estes objetivos alguma vez conseguiu. É claro que já falámos aqui disto incidentalmente. Estas políticas, a imposição do consenso de Washington, implica um Estado forte. A ideia de que o neoliberalismo, o que quer um Estado mínimo, não é verdade. É uma redonda mentira, a meu ver. E os autores mais conceituados da ciência política e da sociologia política têm abundado neste mesmo sentido. Estas políticas exigem um Estado forte. Andrew Gamble, um inglês, escreveu em 1994: a nova direita acredita que para salvar a sociedade livre e a economia livre é necessário restaurar a autoridade do Estado. A doutrina-chave da nova direita e do projeto político que ela inspirou é a economia livre e um Estado forte. Para permitir dar combate ao que ele chama os enemies without e os enemies within, os inimigos externos e os inimigos internos. O autor alemão, de que já há pouco lhes disse, que é o diretor do Serviço de Sociologia Política da Universidade de Bremen, Wolfgang Strick, propôs-se analisar o que ele chama a imunização do mercado a correções democráticas e chama a atenção para que ele se traduz no esvaziamento da democracia, um processo que está em curso e que pode ser levado
já lhes fiz mais ou menos referência a isto, escreve ele, através da abolição da democracia segundo o modelo chileno dos anos 1970, opção que ele entende não está disponível atualmente. Ou então, escreve ele, através de uma educação neoliberal dos cidadãos, promovida pelo que ele designa as relações públicas capitalistas, quer dizer, as grandes centrais de produção e difusão da ideologia neoliberal. E ele próprio explicita depois quais são os caminhos percorridos para conseguir esta imunização do mercado perante a política ou do primado orador do mercado sobre a política, como ele escreve. Reformas das instituições político-económicas através da transição para uma política económica baseada num conjunto de regras, são as regras que resultam do euro, da União Económica e Monetária na Europa, as regras impostas pelo BCE, digamos, tudo são regras. Regras iguais para todos, apesar das diferenças enormes entre todos os países. E a política está a reduzir-se na Europa à aplicação de regras. Digamos, nem a democracia serve para nada. Quando os gregos elegeram um governo que era contra as políticas da autoridade, todas as autoridades da União Europeia vieram dizer as eleições não podem mudar a política. Então para que é que servem as eleições? Mas eles disseram assim, carrément, sem nenhuma vergonha, nem sem nenhuma linguagem diplomática. Vocês, o diretor-geral do FMI escreveu, sim senhor, vocês escolheram um governo e representantes que são contra as políticas da autoridade, mas nós entendemos que elas são absolutamente essenciais e vão continuar. Assim. Bom, então, cá está o Wolfgang Stricker dá-se conta disto. Quer dizer, a aplicação, uma política económica baseada num conjunto de regras, em bancos centrais independentes, numa política orçamental imune aos resultados eleitorais. A mesma coisa que eu estou a dizer. Através da transferência das decisões político-económicas para autoridades reguladoras e para grupos de peritos. Quer dizer, é a substituição da política por uma vaga tecnocracia que não tem que realmente nada a ver com a vida democrática. Este primado duradouro do mercado sobre a política passa ainda por muitos outros caminhos e, diz o autor, o objetivo é o de neutralizar a democracia, entendida no sentido da democracia social do capitalismo democrático do pós-guerra, assim como para levar por diante e concluir a liberalização no sentido da liberalização hayekiana, isto é, como imunização do capitalismo contra intervenções da democracia de massas. Já ficou várias vezes demonstrado, continua Wolfgang Stricker, que o neoliberalismo necessita de um Estado forte que consiga travar as exigências sociais e especialmente as exigências sindicais. E conclui desta maneira: o neoliberalismo não é compatível com o Estado democrático. É um diagnóstico muito contundente, muito claro, muito informado e muito justificado no livro de que estou a extrair-lhes estes trechos. Já tinha ontem falado disso, aqui fica agora, digamos, esta explicitação. Ora bom, na sequência destas políticas, inverteu-se aquela que tinha sido a marcha a seguir, digamos, ao final da guerra, a marcha das nacionalizações do setor estratégico, da banca, dos seguros, o que se manteve até muito tarde. Em Portugal, depois da Revolução que derrubou o regime fascista em 1964, passado algum tempo, criaram-se as condições quase imperativas. Não era possível deixar de o fazer, de nacionalizar a banca e os seguros e os grandes grupos monopolistas que eram sustentados pelo fascismo e que eram, por sua vez, o sustentáculo do fascismo. Bom, isto levou à criação de um setor público empresarial bastante forte. Apesar de tudo, nunca foi tão forte como o setor público empresarial na RFA, nem na Itália, nem na França, nem no Reino Unido. Mas mesmo na RFA, de que se pensava que era um país mais ou menos liberal, que não sei o que, não. O setor público destes países todos era superior ao português em termos da percentagem do produto, do número de trabalhadores empregados, da percentagem da contribuição para o PIB. Só que o nosso setor público foi muito atacado, interna e externamente.
Porquê? Porque na Constituição se dizia que as nacionalizações eram um caminho para a construção de uma sociedade socialista. Quer dizer, as nacionalizações tinham um objetivo que estava lá explicitado. Nos outros países não se dizia isso, nem se pretendia isso. O setor público constituiu uma nova forma de propriedade capitalista, gerida pelo Estado capitalista, com vista, digamos, a assegurar as vantagens do sistema. E isso está também estudado, penso eu, com muita clareza e, digamos, mesmo por autores que não têm nada a ver com o marxismo ou com posições de esquerda. O setor público e a planificação pública da economia passaram a ser, digamos, durante estes anos todos, entidades amigas do grande capital, entidades, portanto, que ajudaram a desenvolver o capitalismo. Agora começou todo o movimento no sentido da privatização, mesmo dos serviços públicos, que tinha uma longa e positiva tradição em toda a Europa, os serviços prestados à margem do mercado, serviços prestados pelo Estado, ou pelas administrações municipais, ou por empresas públicas dependentes do Estado ou das administrações municipais, como os serviços de abastecimento de água, de energia, os transportes públicos, enfim, toda uma gama de serviços que eram serviços ou prestados gratuitamente, ou prestados a preços muito subsidiados, muito aquém do que seria o seu preço normal de mercado, digamos. Eram, portanto, serviços à margem do mercado, porque eram serviços públicos, era o cimento da sociedade, diziam muitos autores. Então, mesmo estes serviços públicos começaram a ser privatizados. E a legislação da União Europeia sujeitou as empresas que continuavam no setor público às regras da concorrência. Porque a concorrência é que salva o mundo. Regressámos, neste ponto de vista, portanto, aos primeiros tempos do capitalismo. Quer dizer, uma empresa do Estado não pode prosseguir objetivos próprios, objetivos políticos, objetivos públicos, porque tem que se sujeitar às regras da concorrência. E o Estado não pode financiar, digamos, as suas empresas, não pode capitalizar as suas empresas, se realmente isso for necessário. Nenhum Estado nacional na União Europeia pode fazer, a menos que a Comissão Europeia autorize. E a Comissão Europeia só autoriza, se, como dizem os tratados, essa ação de recapitalização for uma ação que um empresário privado adotaria para a sua empresa. Bom, então, antes de se nacionalizar, começou-se a desnacionalizar, digamos, de muita maneira, a retirar o setor público, mesmo na área dos serviços públicos, da prestação dos seus serviços e do cumprimento dos seus objetivos. Mas esta onda de regulamentação começou, como quase tudo o que não é bom, na minha leitura, nos Estados Unidos, com a administração Carter, do inefável Carter, que é um homem até simpático e que era do Partido Democrático, que desregulamentou as rotas da aviação comercial, o setor do transporte de mercadorias, o setor petrolífero e do gás natural. Seguiu-se a administração Reagan, então foi um verdadeiro tsunami desregulamentador. Desregulamentou vários setores da atividade económica, entre os quais as telecomunicações, os média e os serviços financeiros, que tinham sido regulados na sequência da Grande Depressão de 1929-32, porque disse, não, é preciso pôr esta gente na ordem, porque senão voltamos a cair na mesma situação. Bom, pois esta legislação que durou desde 1932-33 até ao Sr. Reagan, foi tudo deitado abaixo. E o Presidente Clinton, tão democrata e tão de esquerda, continuou a mesma obra de desregulamentar o setor financeiro em algumas coisas de algum escândalo, como a substituição da velha lei Glass-Steagall, a tal lei que impedia os bancos que recebiam depósitos de fazer jogos especulativos, portanto, distinguindo entre bancos de depósitos e os bancos comerciais e bancos de investimento. Os bancos comerciais recebiam depósito e concediam crédito comercial às empresas e às famílias. Os bancos de investimento recebiam dinheiro para investirem na tentativa de o valorizar. Bom, se desse certo, dava certo; se não dava certo, não dava certo, perdia. Enquanto que os depósitos gozavam de um fundo de garantia criado exatamente na sequência da Grande Depressão. Ora bom, pois esta distinção foi abolida, os bancos, em nome do chamado princípio da banca universal, ficaram livres de fazer o que quisessem, e no tempo do Presidente Clinton esta lei foi revogada, e com casos de escândalo, porque o Krugman conta exatamente a história
que, sem querer ser ofensivo, lembra uma história brasileira, porque foi corrupção por tudo quanto era sítio, a aprovarem leis que viabilizaram a criação do gigante Citigroup, violando tudo o que então vigorava e depois revogando a tal lei para, a posteriori, legalizar o que tinha sido feito. Claro que os senadores e os secretários das Finanças, que fizeram este trabalhinho todo, acabaram a presidir ao Citigroup, como era lógico, natural e merecido. Bom, isto é o Prémio Nobel Paul Krugman que conta esta história. Não sou eu que a estou a inventar, é ele que a conta. Portanto, com toda a sua responsabilidade de universitário e Prémio Nobel, penso eu. E ninguém o desmentiu. Bom, então, depois disto, assistiu-se à proliferação de verdadeiros supermercados financeiros, de estruturas que se dedicam a todas as operações financeiras, de crédito, de seguro, de investimentos especulativos, de jogos na bolsa, de comércio de moedas, enfim, tudo o que der dinheiro e tudo o que mexer, bom, e é claro, a fazer jogos de casino com os tais produtos financeiros derivados, que são produtos feitos apenas para se jogar nas apostas. Os especialistas, o Krugman e os Stiglitz dizem isto mesmo. Há coisas tão complexas que nem os próprios bancos às vezes sabem o que estão a comprar ou estão a vender. Sabem que estão a vender porcaria, mas que pode dar muito dinheiro. E se não der, logo se verá. Bom, são coisas que dizem assim, como é que isto é possível? Mas é possível. E acontecem. E como vos digo, são realmente estes autores que me ajudaram a perceber o que se passa, porque foi neles que eu aprendi aquilo que estou a dizer-vos. A partir dos anos 80, portanto, tudo isto se acentuou. E não será por acaso que os estudos registram que, a partir de 1980, houve mais de 100 crises em todo o mundo. Em nenhum período da história do capitalismo houve tantas crises como neste período. Mais de 100 crises. Isto aliado à tal independência dos bancos centrais significou que os Estados perderam uma grande parte da sua soberania. Depois de tudo privatizado, começaram a ouvir-se algumas vozes. Mas é preciso que o Estado imponha algumas obrigações de serviço público. O Estado tem que intervir para regular a atividade dessas empresas, porque elas prestam serviço público. Primeiro privatizou-se. E depois começaram a vir as vozes. Mas é preciso que o Estado faça alguma coisa, porque essas empresas prestam serviço público. Não pode ser assim, de qualquer maneira. Há interesses a proteger. Então chegou-se à lógica do Estado regulador, porque é preciso salvar interesses públicos vários, desde o interesse dos consumidores até à defesa do ambiente, à garantia da qualidade, da universalidade e do acesso a todos a preços que não sejam proibitivos. Bom, tudo isto é preciso acautelar. E então começou-se a falar da necessidade de regular a economia. Uns em nome desta ideia. Bom, se confiarmos apenas no mercado, os resultados não vão ser famosos. É melhor regular a atividade destes setores que foram privatizados. Outros por oportunismo, porque adiantando a ideia de que vamos privatizar ou já privatizar, mas agora vamos regular, o Estado lá está, o Estado não se despe de ser um Estado intervencionista e até um Estado dirigista, continua a ter posições ativas para melhor fazer passar a privatização de tudo. Assim surgiu o Estado regulador, em nome, portanto, do princípio de que o que é bom é a concorrência, que a concorrência é a base da eficiência, a concorrência é a base da justiça, é a base da democracia, é a base, digamos, é a regra do paraíso na Terra. Os sociais-democratas e socialistas europeus inventaram a expressão economia de mercado regulada, ou economia social de mercado. Durante muitos anos, na Europa, a maior ofensa que se podia fazer aos socialistas ou sociais-democratas era dizer que eles eram gestores reais da economia. Ficavam muito zangados com quem dizia isto. Agora
este equívoco desapareceu, porque eles próprios declaram que são capitalistas no que toca à produção, mas socialistas no que toca à distribuição. O que é verdadeiramente, a meu ver, a quadratura do círculo. Porque desde os fisiocratas, que se sabe, da ciência certa, e o Adam Smith ainda tornou isso mais claro, e o Ricardo, e o Marx, mas desde os fisiocratas se sabe que as relações de distribuição do produto, da riqueza, como quisermos, não podem separar-se das relações sociais de produção e da estrutura de classe que está por trás dela. O mecanismo de que lhes falei, do François Quesnay, e depois a teoria da distribuição do rendimento de Adam Smith e de Ricardo, etc., não deixam nenhuma margem para dúvida. Então, como é que se pode ser socialista no que capitalista no que toca à produção e depois querer ser socialista no que toca à distribuição? A lógica da distribuição não pode contrariar a lógica dominante, que é a lógica da produção. Bom, então meteram-se os socialistas europeus nesta camisa de forças. O que é que justificava a regulação do mercado, esta economia do mercado regulado, a economia social do mercado? A defesa da concorrência por um lado e depois, então, a atividade de regulação. Em que situações? Quando haja falhas de mercado, isto é, nas situações de monopólio natural. O exemplo mais frequente que se dá é o da rede de transporte ferroviária, da rede de transporte e distribuição de eletricidade, de gás, de água potável, de saneamento. Digamos, não seria pensável que, digamos, houvesse várias linhas de fornecimento de água ou de saneamento entre empresas concorrentes. Bom, então, nas situações de monopólio natural, é preciso regular estas atividades. É preciso regular também nas situações em que é preciso impor certas obrigações de serviço público. E vêm os transportes públicos, os correios, os telefones, as telecomunicações, etc. Finalmente, é preciso regular os setores em que a proteção dos consumidores é essencial para evitar, digamos, os chamados custos sociais do desenvolvimento, quer dizer, para evitar que a generalidade das pessoas não tenha acesso, digamos, a estes bens essenciais. Aqui está, portanto, quais as razões que justificaram o aparecimento da ideia da regulação e do Estado regulador. Alguns autores vieram mesmo com esta ideia. O Estado passa a regular o mercado e a economia. E esta regulação, esta atividade do Estado, é o novo direito público da economia. Ora, como eu procurei deixar-lhes essa ideia ao longo das nossas conversas, o Estado, desde o início, que regulou o mercado. O mercado só existe porque o Estado o regulou, porque o direito o regulou. Desde o início. Então, como é que é o novo direito público da economia? É velhíssimo o direito público da economia. É o velhíssimo direito público da economia. Estamos, portanto, a querer apagar a história, a meu ver. E, por outro lado, eu creio que a história também mostra, a história recente, que o Estado regulador é filho das políticas que têm vindo a anular a responsabilidade do Estado no domínio económico e no domínio social. E, portanto, o Estado regulador não pode estar, digamos, ao serviço dessas mesmas políticas, ou contra estas políticas, ao serviço de políticas contrárias. Se ele surgiu das políticas de privatização e destruição de todo este sistema de serviços públicos e de setor empresarial do Estado, como é que o Estado regulador vai salvar aquilo que ele foi inventado para encobrir a tarefa de destruir isso mesmo? O mais grave é que se apurou, afinal, que quem regula não é o Estado. O Estado regulador é um pseudo-Estado regulador, ou um Estado pseudo-regulador. Porque se foi ao requinte de admitir que o Estado, nem sequer esta última função de regular, de salvaguardar, de velar pelo interesse público, é capaz de desenvolver. Porque a tarefa de regulação foi atribuída a agências reguladoras independentes. Disse independentes do Estado, o que talvez não sejam independentes dos interesses do setor regulado. Portanto, o Estado, como no mais puro enunciado do liberalismo, ficou separado da economia. Nem sequer esta que poderia dizer-se, digamos, é a função mínima do Estado mínimo, velar pelo interesse público nestes setores tão sensíveis, nem isto cabe ao Estado, porque cabe a agências reguladoras independentes, que são independentes porque se quer que o Estado não mande lá nelas. E assim é. Pronto, mais uma vez, é uma invenção americana,
talvez na história dos Estados Unidos, quando elas surgiram, com algum sentido progressista, porque, bom, era a primeira forma do Estado intervir, ainda que indiretamente, na vida económica, e foram importadas para a Europa através do Reino Unido, aqui há uns 50 anos. Ora bom, cá estamos a caminho, afinal, do esvaziamento do Estado e da morte da política. O Estado nem sequer é capaz de desempenhar estas funções, mesmo em setores que tradicionalmente o Estado não deixava em mãos alheias. Por isso, eu digo que este Estado regulador é, afinal, um pseudo-Estado regulador, um Estado pseudo-regulador, ou talvez mais ainda, um Estado fingidor ou um Estado enganador. Quer dizer, foi construído para fazer de contas que há regulação, mas verdadeiramente não há regulação. Porque realmente há situações que mostram bem que nunca se quis fazer regulação nenhuma. O regulador-mor da maior agência reguladora do mundo foi o Sr. Alan Greenspan, que foi, durante décadas, o presidente do Sistema da Reserva Federal americano. E toda a gente sabe que ele sempre disse e escreveu que ele era contra a regulação, que a única regulação que ele reconhecia era a regulação do mercado, e apesar de tudo ele era o presidente da maior agência reguladora do mundo. Como alguém disse, era como entregar a guarda do galinheiro à raposa. E quando se faz isto, é para a proteção das galinhas? Não. É para engordar as raposas todas que estão por trás daquela raposa que está a guardar o galinheiro. Portanto, eu creio que este exemplo mostra bem que nunca se quer regulação nenhuma, que isto tudo foi uma fantasmagoria, que isto tudo foi um embuste, porque esta história é perfeitamente ilustrativa. A maior agência reguladora do mundo teve lá um antirregulador. Confesso, ele nunca escondeu nada. Escreveu sempre, já depois da crise de 2007-2008, ele escreveu, se calhar há de passar para aqui, daqui a nada, esse trecho, que ele confiava em absoluto na mão invisível, e que a mão invisível é que resolvia todos os problemas, e que estava a resolvê-los, mesmo depois da crise de 2007-2008. Portanto, era um homem destes, digamos, um fundamentalista, digamos, nem sequer era um crente, era um fundamentalista, digamos, do mercado. Foi o regulador da maior agência reguladora do mundo. A regulação foi inventada para regular uma coisa? Não, foi inventada para desregular tudo, porque foi no quadro do Estado regulador que se desregulamentou tudo. Tudo e mais alguma coisa. Pronto. Porque era isso que se queria, a meu ver. Ora, aquilo que eu penso é que, apesar de tudo, este Estado regulador é um Estado que não é democrático. É um Estado, quando muito, tecnocrático. Porque os reguladores, disse, são escolhidos entre pessoas altamente competentes nas matérias e nos domínios de que se ocupam as agências reguladoras. E, por outro lado, as agências reguladoras são independentes porquê? Porque não prestam contas a nenhuma entidade politicamente legitimada. Não prestam contas nem às assembleias parlamentares, nem aos governos que resultam de eleições. Não prestam contas a ninguém. São indicados para um mandato e lá ficam. Não prestam contas a ninguém. Ora, a prestação de contas é, digamos, a pedra de toque de qualquer regime democrático. Quiseram-se independentes exatamente para os isentar da prestação de contas. E disse que são instâncias técnicas, ocupadas por técnicos altamente competentes, que tomam, no entanto, decisões políticas que afetam a vida de milhões de pessoas. São técnicos que tomam decisões políticas ou são instâncias políticas concebidas assim para prosseguir certos objetivos e alcançar certos resultados? Eu penso que esta última é a resposta que é a correta. Portanto, é a substituição de um Estado democrático por um Estado tecnocrático, de um Estado assente no sufrágio e no controle da opinião pública por um Estado que não presta contas perante ninguém. No entanto, mesmo os mais acérrimos defensores do Estado regulador, como uma colega minha da faculdade que fez a tese sobre estas matérias, ela própria reconhece a atividade reguladora exerce em domínios setoriais onde a pressão dos lobbies é sentida com particular intensidade. É claro que
para as entidades reguladoras devem nomear-se, e se calhar nomeiam-se pessoas competentes nas matérias de que se vão ocupar. Onde é que existem essas pessoas competentes? Nas empresas que vão ser reguladas. Porque eles é que estão em contacto com essas matérias, com os problemas. E, em geral, não há nenhum caso, penso eu, relevante de uma pessoa que seja nomeada para uma agência reguladora que não saia do setor regulado. E quando acabar o seu mandato, o que é que vão fazer essas pessoas? Vão regressar às empresas, ou à mesma, ou outras empresas do setor regulado. E, naturalmente, têm todo o interesse em portar-se bem, porque quando saírem de lá, querem regressar para um posto melhor, mais remunerado. Bom, é natural que seja assim. Bom, então onde é que está a independência dessa entidade reguladora? Eu não estou a dizer que eles vão para lá como embaixadores, como representantes diretos desses interesses. Bom, é provável que aconteça um caso ou outro, mas não estou a generalizar. As pessoas podem ir para lá com toda a sua boa fé. Mas o problema é que a vida é assim, e a política é feita por muitos caminhos e de muitas maneiras. E, mais uma vez, eu socorro-me de um americano que é prémio Nobel e que foi presidente do Conselho de Assessores Económicos do presidente Clinton. Refiro-me a Joseph Clinton, Stiglitz, que num livro de 2013 escreve esta coisa espantosa. Os setores regulados usam a sua influência política de modo a nomear para as agências reguladoras personalidades complacentes com os seus objetivos. E como sabem muito bem que a persuasão se torna mais fácil se o alvo dos seus esforços começar por assumir uma posição complacente, contratam exércitos de lobistas, verdadeiros exércitos mercenários, cuja missão é garantir que o governo nomeia reguladores que já foram capturados de uma forma ou de outra. E continua. Os que se encontram na Comissão Reguladora são provenientes do setor que é suposto regularem e aí regressam mais tarde. Os seus incentivos e os da indústria estão bem alinhados, ainda que estejam desalinhados com o resto da sociedade. Se os da Comissão Reguladora servem bem o setor, são bem recompensados na sua carreira pós-governamental. Quem sabe, sabe. E como dizia há pouco, eu não quero acreditar em bruxas. Se calhar os Stiglitz também não. Pero que elas ai. Porque ele não escreve isto impunemente. E um homem com a experiência que ele teve, que esteve no Banco Mundial e que foi assessor, foi presidente do Conselho de Assessores Económicos do presidente Clinton, sabe muito bem do que fala quando escreve isto que aqui está. Esta análise do Estado regulador podia estender-se, digamos, a outra ideia, saber quais as consequências do Estado regulador e da regulação no Estado social. E as consequências foram desastrosas. De resto, há um caso muito sintomático do presidente François Mitterrand, que pouco depois de eleito, em 1983, confessava um seu colaborador e biógrafo, um economista destacado, Jacques Attali, confessava isto, estar dividido entre duas ambições, a da construção da Europa e a da justiça social. E é claro que ele optou pela construção da Europa, sacrificando a justiça social, quer dizer, sacrificando o modelo social europeu, sacrificando o Estado social. É a confissão dele. A confissão que, no fundo, traz implícita esta outra, de que no processo de construção da Europa, desde o Tratado de Roma, em 1957, nunca se tinha curado da política social e, portanto, que o modelo social europeu era uma fantasia, mais ou menos um slogan que se utilizava para europeu ver, mas que ninguém levava a sério. E o primeiro-ministro de Mitterrand, nesta altura, escreveu uns anos depois, por altura da queda do muro de Berlim, que as regras do jogo do capitalismo internacional impedem qualquer política social audaciosa. Quer dizer, as regras do jogo do capitalismo não são compatíveis com o Estado social. Também agora eu disse o nome. O Michel Rocard escreveu que, no contexto atual, não há lugar para a regulação, nem limites para a violência da concorrência. Quer dizer, este alto dirigente, que foi primeiro-ministro da França, vem também fazer esta confissão. Isto da regulação
é um mito e é um embuste, porque neste capitalismo no qual vivemos não há lugar para a regulação, nem limites para a violência da concorrência. Por alguma coisa ele fala da violência da concorrência, que não é concorrência nenhuma. É, no fundo, o império dos grandes monopólios que controlam o mundo. Portanto, é isto o que está aqui, indo buscar, digamos, aquilo que dizem os próprios dirigentes, sobretudo ao nível da Europa. E o Joschka Fischer, que já lhes falei aqui, dirigente dos Verdes alemães, que foi ministro dos Negócios Estrangeiros de um governo social-democrata, escreveu, não há muito, ninguém pode fazer política contra os mercados. É uma dramática abdicação da cidadania, da política, da democracia, e aceitar que os mercados mandam em tudo e que a soberania reside nos mercados, em vez de residir nos povos, como dizem todas as constituições do mundo. A soberania reside no povo. Bom, o que ele vem aqui dizer não reside nada. A soberania reside nos mercados. Porque ninguém pode fazer política contra os mercados. Nenhum Estado pode fazer política contra os mercados. É esta, portanto, a confissão que está aqui, depois desta manobra toda de despir o Estado das suas funções, dos meios de as executar e de desentregar, digamos, os instrumentos do Estado regulador. A verdade é que o Estado regulador, que parecia tão bem afinadinho para tudo dar certo e que seria, digamos, intocável e garantia a eternidade a este tipo de capitalismo, começou a certa altura a ser objeto de críticas. Diziam uns que havia falta de transparência, dizem e dizem, que alimenta dúvidas quanto à sua legitimidade meritocrática. Dizem outros que se cometeram erros na regulação e dizem outros que as entidades reguladoras se deixaram capturar pelos mercados. Tudo verdades perfeitamente incontestáveis, mas que se calhar já sabia que ia ser assim. Retirando as responsabilidades ao Estado e entregando às agências reguladoras, alguém esperava que elas fossem mais independentes da pressão dos interesses e mais capazes de lhe resistir do que o próprio Estado, que responde politicamente perante os eleitores se este governo fez este favor a esta empresa, ou se fez este negócio ruinoso, ou se fez esta vigarice, ou se caiu nesta corrupção. Bom, se souber, naturalmente paga nas urnas. Bom, mas estas entidades não pagam nada, porque não respondem perante ninguém. E são inamovíveis durante o mandato. Bom, então, invocava o outro os custos da regulação. Porque, claro, os regulados têm que pagar aos reguladores, porque fazem despesas estas agências e são eles que pagam. Quer dizer, são custos muito elevados que as empresas poderiam utilizar para outros fins mais produtivos. Dizem outros que, apesar de tudo, esta regulação significa uma excessiva ingerência na vida das empresas e no mercado, que acabou por impedir o funcionamento normal do mercado. Quer dizer, apesar de tudo, estas agências reguladoras ainda são um impedimento ao livre funcionamento do mercado. Começou-se, portanto, a pôr em causa as entidades reguladoras e o Estado regulador. E no contexto da União Europeia, proliferou a literatura que acusava as entidades reguladoras da suspeita de incumprimento dos critérios do mercado interno. O que é um crime grave. Não respeitar as regras do mercado interno. Veja como uma entidade que surgiu nas condições em que surgiu, muitos dos que as defenderam começaram agora já a atacá-la, porque entenda que até isto já é demais. Até isto já é demais. Bom, e caiu-se então numa outra solução que aparece agora como a solução verdadeiramente milagreira, a do chamado Estado garantidor, ou Estado garantia, que teve origem em setores da social-democracia europeia, no plano teórico, no sociólogo inglês Anthony Giddens, no famoso livro sobre a terceira via, de Survey, de Renewal of Social Democracy, a renovação da social-democracia, e que teve no campo político como expoente máximo o primeiro-ministro trabalhista Tony Blair. Em Portugal, esta ideia do Estado garantidor foi introduzida pelo Dr. Gomes Cantilho e tem sido desenvolvida por colaboradores seus e por discípulos seus. Em que assenta
digamos, esta ideia do Estado garantidor? Assenta basicamente nisto para encurtar a minha conversa, porque o tempo já é pouco. O Estado não tem que produzir os serviços públicos, mesmo os serviços públicos essenciais. Eles podem ser produzidos por entidades privadas. O Estado tem é que garantir que esses serviços são produzidos e são colocados à disposição dos clientes. Mas não tem que os produzir. Em último termo, o Estado não tem que garantir um sistema público de educação, nem um sistema público de saúde. Os privados podem tratar disso. O Estado tem que garantir que esses serviços são prestados. Bom, mas logo acrescentam. Mas é claro que o Estado tem que assumir uma responsabilidade. É de garantir a saúde económica das empresas que prestam esses serviços. Porque, claro, seria escandaloso que amanhã não houvesse água. Porquê que não há água? Porque faliu a empresa da água. Agora, como é que pode ser isto? Agora faliu a empresa da água, ou a empresa que fornece a eletricidade, ou o telefone. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Então o Estado garantidor tem que garantir lucros certos às empresas que prestam esses serviços. Quer dizer, agora é a vez do Estado substituir o mercado, garantindo às empresas aquilo que o mercado não pode garantir-lhes, que elas têm lucros que evitam a sua falência. Estamos caídos, portanto, no capitalismo sem falências. Na banca já é assim. Os bancos não podem falir. Não é? Depois desta grande crise, então, e depois da falência do Lehman Brothers, isso transformou-se num dogma. Os bancos não podem falir. Porquê que não podem falir os bancos? Perguntam as pessoas. Se sempre se disse, na teoria do liberalismo, que uma coisa boa do capitalismo e invejável é que realmente os mais ineptos, os incapazes, saem do mercado, porque acabam em falência. Ficam só os que são altamente rentáveis, produtivos, os que vão na vanguarda do progresso. Mas agora os bancos não podem falir. Por que não podem falir os bancos? Bom, disse porque a estabilidade do sistema financeiro é um bem público, essencial à estabilidade da economia, à salvaguarda dos interesses das populações e à defesa da própria soberania e independência dos Estados. E eu comento, até sou capaz de estar de acordo. Mas se é assim, se a estabilidade do sistema financeiro é um bem público, então o Estado é que deve encargar-se de fornecer esse bem. Então o setor financeiro deve ser propriedade do Estado, porque é um bem público, tão importante que ele é essencial para garantir o funcionamento da economia, o bem-estar das pessoas e até a independência e a soberania nacionais. São coisas que não se podem confiar a empresas privadas. Tem que ser o Estado a assumir, porque este será, porventura, o fim último do Estado. Quer dizer, se o Estado não se encarrega disto, então quem é que se encarrega? Bom, mas, como veem, a lógica que sempre está aqui é essa. Nos Estados Unidos e na Europa, apanharam-se os grandes bancos mundiais em tráfego, em crimes altamente puníveis, de lavagem de dinheiro dos cartéis da droga do México e da Colômbia, de fuga ao fisco, de fraude fiscal, de desvio de dinheiro, toda a espécie de crimes. Algum banco ou algum administrador foi a tribunal? Não. Negociaram com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos o pagamento de umas multinhas, muito longe dos milhões e milhões que ganham com estas práticas, e o Departamento dos Estados Unidos acordou em não os levar a tribunal. Justificação oficial, que eu já vi escrita em mais que uma vez. Porque se fossem levados a tribunal, isso podia pôr em causa a estabilidade do sistema financeiro. Eu não posso deixar de concluir. O crime compensa. Quer dizer, esta gente comete crimes que põem em causa a vida e os interesses de milhões de pessoas. Um cidadão que rouba uma manga aí num quintal qualquer vai parar à cadeia. Eles roubam milhões e milhões e milhões. Depois pagam umas multinhas e não vão a tribunal porque isso podia pôr em causa a estabilidade do sistema financeiro. E é claro, a estabilidade do sistema financeiro põe em causa a estabilidade da economia e o bem-estar das pessoas e até a independência e a soberania nacionais. Vejam a lógica, e por isso eu venho falando, vivemos no tempo do capitalismo do crime sistémico. Eu creio que um sistema que assenta nestes valores não pode durar muito tempo, porque é escandaloso demais. É escandaloso demais. Bom, mas esta é a lógica que está aqui e que está por trás deste Estado garantidor, que já é garantidor no setor financeiro. Bom, mas em muitos setores, em vários países e também em Portugal, ele já penetrou através das famosas parcerias público-privadas. Na Idade Média,
o Estado feudal e os senhores feudais, que eram uma e a mesma coisa, digamos, atribuíam-se a gestão de certos bens, os moinhos, os lagares, etc., e cobravam renda aos servos para utilizar esses serviços. Agora, o que é que faz o Estado moderno? Atribui a privados, os seus parceiros privados, hospitais, pontes, autoestradas, a quem deixa cobrar, digamos, aquilo que vocês chamam os pedágios, miseravelmente copiando a língua italiana, quando em português se diz portagem, que é uma palavra bonita, portagem é o que se paga para entrar na porta da cidade. Então, bom, pagando os pedágios ou a utilização das pontes, etc., em negócios altamente leoninos, como se têm revelado sempre as parcerias público-privadas em Portugal, denunciadas pelo Tribunal de Contas relatório após relatório, e apesar de tudo reincidindo os governos em recorrer às parcerias público-privadas, que custam ao erário público dezenas de milhões de euros todos os anos, porque os contratos são feitos nesta base. Vamos fazer uma autoestrada e vamos pressupor que nesta autoestrada passam 1000 carros por hora. Se só passarem 50, a empresa concessionária cobra o pedágio a 50, mas o Estado paga-lhe as outras 950. E o Tribunal de Contas o que diz é que todos esses valores são sistematicamente inflacionados para garantir rendas parasitas aos parceiros privados do Estado, que assume todos os encargos e que transfere todos os direitos para os seus parceiros privados. O caso de uma ponte sobre o rio Tejo em Lisboa, construída por altura do Campeonato Europeu de Futebol de 2004, o Estado diz que não a construiu porque não tinha dinheiro. Fez uma parceria público-privada. Ao parceiro privado concedeu o direito, de cobrar a portagem nessa ponte, e concedeu-lhe o direito de cobrar a portagem numa outra ponte, que do tempo do Salazar, que estava amortizada, mais que amortizada, bom, tudo ficou neste contrato. E claro, fez contas que irão a passar, vamos admitir, é um número arbitrário, os tais 1000 automóveis naquela ponte, só passam 50. O Estado está a pagar. E o Tribunal de Contas denunciou isto e denunciou mais. Afinal, 80% do dinheiro aplicado na ponte é dinheiro público. Porque foram os dinheiros que vieram da União Europeia e a contrapartida nacional. Porque a União Europeia nunca subsidia tudo. Dá, por exemplo, 80%. E o orçamento do Estado tem que dar os outros 20%. Portanto, 80% do dinheiro aplicado na ponte era dinheiro público, que veio da Europa para o Estado português, e depois o Estado português entrou com a respectiva percentagem. E o Tribunal de Contas diz mais: a ponte, o Estado já pagou 3 vezes o custo da ponte. E o contrato ainda vai no adro, porque o contrato vai durar ainda mais uns 30 anos. Quer dizer, durante este tempo todo, nós estamos a pagar milhões e milhões e milhões à custa deste Estado garantidor. O mesmo nas energias ditas renováveis. É bom que se invista aí, mas em vez do Estado investir com a investigação e com a construção destas redes, não, o Estado faz parcerias público-privadas e depois garante a compra de toda a energia produzida, mesmo nos períodos em que ela é necessária, porque há excesso de energia, a preços superiores aos do mercado. Quer dizer, são verdadeiras rendas feudais, que o Estado paga, este Estado garantidor paga a estas empresas, sem nenhuma justificação. Sem nenhuma justificação. Como paga a EDP, que é a empresa que produz a energia elétrica, que era uma empresa pública altamente rentável e muito qualificada tecnologicamente, e que depois vendeu a uma empresa pública do Estado chinês. Porque as empresas públicas chinesas devem ser boas, as nossas não prestam para nada. Assim como a PT, que era a nossa melhor empresa em termos de inovação, ligada às telecomunicações, que depois fizeram um casamento aqui com a Oi, ou com a Vivo, uma coisa, que agora estão todos incriminados por corrupção em milhões de euros, mas liquidaram completamente a PT, de tal forma que hoje o Estado português perdeu a PT e foi comprada por uma multinacional francesa. Quer dizer, todas as grandes empresas, nós as perdemos em nome destes contratos, destas coisas, destes negócios de garantia. O Estado garantidor assume-se, portanto, como uma espécie de primus inter pares relativamente aos privados e sujeita-se às regras do direito privado, a negociações, a acordos, digamos, sem exercer nenhum dos mundos da soberania. Escreve a tal minha colega que há pouco disse que fez a tese sobre estes temas. O Estado garantidor é fundamentalmente aquele que adota a roupagem privada e prossegue o interesse público a partir do mercado. Pronto, então o mercado está ao serviço do interesse público.
através da adoção preferencial de instrumentos de contratualização e de negociação baseados na autorregulação privada, cabendo ao Estado apenas criar as condições para a otimização do mercado. É uma coisa que não se sabe muito bem o que é, porque sempre se entendeu, na teoria económica, que o mercado garantia o ótimo. O Estado, o mercado, as leis da concorrência garantiam exatamente o preço ótimo, as condições ótimas, o máximo aproveitamento, digamos, dos recursos disponíveis. O mercado sempre foi um produtor de ótimos, mas agora parece que se entende que é preciso otimizar o mercado. O mercado está um bocado, desse ponto de vista, em risco, porque a senhora Merkel também veio justificar a crise que chegou à Europa em 2008, porque ela era fruto de excessos do mercado. Vejam que o mercado, que era um mecanismo tão natural, tão automático, tão infalível, agora a senhora Merkel descobriu que ele, afinal, como os humanos, comete excessos. Os excessos do mercado, disse a senhora Merkel. Eu estou a brincar, mas estou a falar muito a sério. Os excessos do mercado, a otimização do mercado. Então o mercado não é um mecanismo de otimização. Isto não é preciso otimizá-lo. O que é isto de otimizá-lo? É passar tudo para os privados. É o Estado, digamos, dar tudo e mais alguma coisa. Dar-lhes o mercado e ainda lhes garante os lucros. Garante que não há falências, tudo isso por aí fora. É, portanto, no fundo, esta ideia de que o Estado garantidor veio realmente, apesar de tudo, esclarecer. O Estado regulador deixa de fazer de contas que regula. Não regula nada. Só garante os interesses privados, garante os lucros privados. E a velha justificação do lucro dada pelo Adam Smith aos lucros são justificados, são uma dedução ao produto do trabalho, mas justificam-se para compensar os riscos assumidos por aqueles que investem as suas poupanças na atividade económica. Essa explicação deixou de ser necessária porque os lucros agora são garantidos pelo Estado. São garantidos pelo Estado em setores tão importantes como estes. E cá está a tal transcrição do Alan Greenspan que eu há pouco lhes falava. Diz ele, na minha visão, de 1995 em diante, os mercados globais, em grande parte não regulamentados, com algumas notáveis exceções, parecem avançar com tranquilidade de um para o outro estado de equilíbrio. A mão invisível de Adam Smith está presente à escala global. A aparente estabilidade do comércio e do sistema financeiro globais é a reafirmação de um princípio simples consagrado pelo tempo que foi promulgado por Adam Smith em 1776. Os indivíduos comerciam livremente uns com os outros, seguindo os seus interesses próprios, garantem uma economia estável e crescente, etc. Glosa o trecho do Adam Smith que lhes li sobre, digamos, a mão invisível que guia os homens prosseguindo os seus próprios interesses do melhor modo possível, prosseguirem o interesse coletivo. Quer dizer, como é que, já em plena crise, este homem escreve uma coisa desta? Lembra aqueles que, depois da Grande Depressão, e no ano em que escreveu, em que saiu a Grande Depressão e estourou, vieram ainda defender, como um professor de inglês, Lionel Robbins, que a lei de Say continuava perfeitamente válida e que as crises sobre a produção eram impossíveis. Em plena Grande Depressão. Em plena Grande Depressão. A fé realmente pode salvar muita gente, mas às vezes